Bom dia a todos. São 9h01, quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021. Eu sou Adalberto de Lima, secretário municipal de Finanças de Votorantim. Nós estamos dando início à audiência pública de avaliação de metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre de 2020. Essa audiência, o objetivo dela é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais no terceiro quadrimestre de 2020, conforme disposto no parágrafo 4, artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000. E nela faremos uma apresentação, encerrando o exercício de 2020. Essa audiência está sendo transmitida pelo Facebook da Câmara dos Vereadores, onde há espaço para questionamentos e observações. Se eventualmente houver algum questionamento, esses questionamentos serão respondidos ao final da apresentação. Agora eu vou passar a palavra para a contadora Angélica, que fará a apresentação dos dados fiscais. Obrigado. Angélica. Bom dia a todos. Meu nome é Angélica Caneco, sou diretora de contabilidade da Prefeitura de Votorantim. Hoje estamos aqui para apresentar a audiência sobre a avaliação das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre de 2020, novamente de forma virtual devido à pandemia da Covid-19 e das recomendações de distanciamento. E na página do Face da Câmara Municipal, uma exigência da Lei da Responsabilidade Fiscal, que diz que essa demonstração deve ser feita na Casa Legislativa. Deixaremos, então, agora somente os slides para que vocês possam ir acompanhando enquanto eu vou explicando. Começamos, então, pelo objetivo desta audiência, que basicamente é manter a transparência das ações e avaliar o equilíbrio das contas públicas do município, através da análise dos resultados dos demonstrativos que apresentaremos a partir desse momento. Essa audiência, como já foi dito anteriormente, é uma exigência da Lei 101 de 2000, da Responsabilidade Fiscal, onde diz que devemos demonstrar o resultado de cada quadrimestre até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, e, portanto, estamos hoje, final de fevereiro, apresentando o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020. Vamos começar pelo balanço orçamentário, onde podemos observar se houve superávit ou déficit neste período, e que nada mais é do que análise das receitas e despesas. Vamos detalhar no quadro a seguir. Receita prevista nesse período foi de R$ 436.484.144,97. A receita efetivamente arrecadada, R$ 411.589.416,46. Detalhando, temos receitas correntes previstas, R$ 401.796.545,06. Receitas correntes arrecadadas, R$ 392.472.311,51. Receitas de capital previstas, R$ 20.315.699,91. E as efetivamente arrecadadas de receitas de capital, R$ 10.407.180,47. A seguir pelo gráfico, podemos observar que, no total, foi arrecadado a menos do que o previsto. E analisando também somente as receitas correntes, que são compostas de receitas provenientes de tributos, impostos, taxas, contribuições e transferência dos estados e União, por exemplo, ICMS, FPM, etc. Foram arrecadados menos que o previsto.
bem como as receitas de capital, né, que são os recursos destinados especificamente à aquisição de máquinas, equipamentos, realização de obras, ou seja, investimentos em geral. Aqui as receitas também foram bem menores do que o previsto. Lembrando, inclusive, que essa parte de receitas de capital depende somente da liberação ou não, né, dos recursos pelo Estado e pela União. A seguir, vamos para o detalhamento das despesas. Por grupo de despesa. Com pessoal em cargos sociais, tivemos R$ 208.629.692,42, correspondendo a 52,28%. Outras despesas correntes, R$ 134.592,217,39, 33,81%. Com investimentos, R$ 19.973.972,37, 5,02%. Com amortização de dívidas, juros, R$ 3.273.202,12, correspondendo a 0,82%. E as despesas intra-orçamentárias, R$ 32.663.350,59, 8,08%, totalizando R$ 398.130.434,89 de despesas liquidadas. Pelo gráfico, podemos observar que a maior porcentagem é com despesas com pessoal, no caso 52,28%, seguida de despesas correntes em geral, né, aqui inclusas as despesas com aquisição de materiais de consumo, de serviços em geral, dando 33,81%. Analisando em seguida a relação entre as receitas e despesas, né, no balanço orçamentário, receitas realizadas R$ 411.589.416,46, despesas liquidadas R$ 398.130.434,89, dando um superávit de R$ 13.458.981,57. Ou seja, né, tivemos um total de mais de 13 milhões de receitas, maior do que as despesas no exercício de 2020. A seguir, teremos o demonstrativo do resultado primário, cuja finalidade aqui é demonstrar a capacidade do município em honrar os pagamentos somente utilizando as receitas próprias, ou seja, aqui não estão incluídas as receitas financeiras, de rendimentos de aplicação, de operação de crédito, de alienação de bens, etc. E no caso das despesas, não são consideradas os juros, encargos, amortizações, concessão de empréstimos. Nesse quadro temos as receitas fiscais, aqui as despesas fiscais, e trazendo o quadro resumo aqui, né, para análise do resultado primário. Receitas fiscais líquidas, R$ 406.821.123,23. As despesas fiscais líquidas, R$ 394.857.232,77, dando o resultado primário de R$ 11.963.890,46. Esse superávit primário significa, então, que a plena capacidade de pagar as dívidas somente utilizando as receitas próprias. Vamos analisar agora o resultado nominal, que é a relação entre as receitas totais e as despesas totais, aqui incluídos tudo o que foi excluído para análise do resultado primário, que são os rendimentos de aplicações, operações de crédito, as despesas financeiras, como juros, amortização de dívidas, etc.
E aqui temos uma outra diferença, que aqui a análise é horizontal, ou seja, ela analisa a variação do resultado líquido no período. Ou seja, é um comparativo da situação atual, né, do terceiro quadrimestre, de 2020, com o final do exercício anterior, que é 2019. Então, em dezembro, né, de 2019, tivemos uma dívida consolidada de R$ 19.373,47, total de deduções, que aqui no caso são os ativos e haveres, R$ 22.883.865,59, dívida fiscal líquida, R$ 3.880.192,12 negativos. Em dezembro de 2020, dívida consolidada, R$ 21.421.808,97, total de deduções, que é a soma de ativos e haveres, R$ 43.729.747,19, dando uma dívida fiscal líquida de R$ 22.307.938,22. O resultado negativos. O resultado negativo aqui significa que o total de ativos e haveres é maior do que a dívida total que temos. Então, no caso, quanto mais negativo, melhor. Na verdade, aqui, quando criaram esse demonstrativo, né, decidiram por colocar primeiro na linha de cima o valor total das dívidas e, em seguida, abaixo, a soma de todos os ativos e haveres. Esse é o motivo, né, do resultado ser negativo. No caso, se tivesse invertido a ordem dos termos, seria positivo, né, que o secretário estava explicando outro dia para mim. Assim, temos o quadro resumo agora, a seguir. A análise horizontal, que eu comentei, que é a comparação entre dois períodos, que dá o resultado nominal. Dívida fiscal líquida em dezembro de 2019, R$ 3.880.092,12 negativos. Dívida fiscal líquida em dezembro de 2020, R$ 22.338.038,22 negativos, dando um resultado nominal de R$ 18.427.846,10 negativos. Então, esse resultado negativo significa que, comparando com o resultado em dezembro de 2019, houve uma diminuição da dívida consolidada líquida no período, ou seja, é um bom resultado. Diferente do resultado primário, que o ideal é ser positivo, aqui também o ideal é ser negativo. Em seguida, vamos à análise dos limites. Que existem algumas exigências legais sobre limites de gastos com pessoal, saúde, educação e Fundeb. Estaremos analisando cada um deles em seguida. Vamos começar com as despesas de pessoal. Aqui nessa demonstração temos a evolução das despesas com pessoal nos últimos 12 meses, pois essa análise é feita considerando sempre os últimos 12 meses. Para este cálculo do limite com pessoal, temos o total de despesas menos as deduções, totalizando R$ 171.752.516,20. Continuando esse cálculo, o limite é considerado analisando quanto esse total de despesas significa em relação à receita corrente líquida que temos nesse demonstrativo. Que assim como as despesas de pessoal, consideramos sempre os últimos 12 meses. Temos aqui o resumo da apuração desta receita corrente líquida. Receitas correntes nos últimos 12 meses, R$ 392.472.311,51. Deduções,
que no caso são deduzidas a contribuição do servidor à RPPS, receitas de compensação previdência, ganhos com aplicação financeira do RPPS, o Fundeb, transferência SUS-Covid do Federal, dando um total de deduções de R$ 43.739.714, dando uma receita corrente líquida de R$ 348.732.597,51. Aqui temos agora o relatório de gestão fiscal. Vamos analisar, então, aqui o índice do limite de gastos com o pessoal. A receita corrente líquida, no caso, então, R$ 348.732.597,51. Pela lei, né, da responsabilidade fiscal, em seu artigo 22, né, parágrafo único, estabelece para os municípios um limite máximo legal, né, de 54%, aqui no caso na ordem de 188 milhões, e também um limite prudencial de gastos com pessoal em cargos de 51,3% da receita corrente líquida, no caso aqui na ordem de 178 milhões. Despesas totais com pessoal que efetivamente tivemos, R$ 171.752.516,20, dando um percentual sobre a receita corrente líquida de 49,05%. Então, na apuração até o terceiro quadrimestre de 2020, o município comprometeu 49,25% de sua receita corrente líquida com pessoal em cargos, finalizando o exercício bem abaixo do limite máximo imposto pela lei. Agora vamos analisar os limites da saúde, começando pelo quadro de aplicação dos recursos próprios em saúde. Para essa análise, as receitas de impostos e transferência de impostos, R$ 226.898.502,52, valor mínimo a aplicar de 15%, R$ 34.034.775,38 seria o valor mínimo. Mas foi efetivamente liquidado R$ 93.323.482,11, dando um percentual de aplicação de 41,13%. Vamos agora passar para os limites da educação, analisando primeiro o quadro aplicação dos recursos próprios em ensino. Receitas de impostos e transferência de impostos, no caso do ensino, R$ 230.951.041,02. Valor mínimo a aplicar seria de 25%, R$ 57.737.760,26. E o valor aplicado, liquidado, R$ 59.517.958,72, dando um percentual de aplicação de 25,77%. Então, encerramos o exercício com 25,77%. Por último, temos o quadro aplicação com recursos do Fundeb, que também temos alguns limites exigidos. Receitas do Fundeb, R$ 57.928.732,09. Valor mínimo no magistério, 60%, seria de R$ 34.757.239,25, porém, o valor realmente aplicado no magistério
foi de R$ 38.701.246,75, dando um percentual no magistério, então, de 66,81%. E, no caso, o valor liquidado, aplicado, somando-se agora os 60% e o 40%, R$ 55.716.619,92, dando um percentual de aplicação de 96,18%. Então, além da exigência de se atingir os 60% com o magistério, temos também a exigência de aplicar pelo menos 95% do total arrecadado dentro do ano, podendo ficar somente 5% para o próximo ano como parcela diferida, que é aquela parcela onde é permitido o uso até o dia 31 de março do ano subsequente. Então, em 2020, encerramos o ano com 96,18% de aplicação, ou seja, ficou um percentual de 3,82% para ser aplicado em 2021. Tá? No caso, receitas totais do Fundeb, repetindo, foi de R$ 57.928.732,09, valor aplicado R$ 55.716.619,92, e o valor não aplicado, no caso é a parcela diferida, de R$ 2.212.112,17, um percentual de 3,82% para ser aplicado em 2021. Bom, finalizando, fazendo uma análise geral, como já foi previsto, houve uma queda nas receitas em 2020 devido à pandemia da Covid-19, porém, embora tivéssemos uma grande preocupação anteriormente, foi feito um trabalho de muita responsabilidade para conter as despesas. Portanto, mesmo com a arrecadação das receitas abaixo do previsto, foi possível finalizar o ano com o percentual da folha de pagamento numa situação favorável, assim como o encerramento do exercício com superávit e também de todos os índices legais dentro dos limites. Bom, assim estamos encerrando a apresentação das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2020. Muito obrigada. Passo a palavra novamente ao nosso secretário Adalberto. Obrigado, Angélica, pela apresentação dos dados. Agora eu queria saber se houve algum questionamento específico com relação ao que foi apresentado. Não, senhor secretário. Então, uma vez que não houve nenhum questionamento e uma vez que a contadora Angélica fez a apresentação de forma integral e, inclusive, comentando os resultados ao final, eu declaro como encerrada a audiência pública de avaliação de metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre de 2020, dia 24/2 de 2021, 9h25. Muito obrigado a todos pela atenção. Bom dia.